Quando surge o nosso palestra, eu sou André Galassi e esse é mais um boletim das categorias de base, mas dessa vez com um assunto um pouco mais triste. O Palmeiras foi eliminado precocemente da Copa São Paulo de Futebol Júnior há alguns dias atrás e hoje o nosso palestra traz um balanço da competição. A gente fez materiais todo jogo, todo pré-jogo aqui no YouTube, também no nosso site do nosso palestra, todos os dias, acompanhamos toda a campanha do Palmeiras na Copinha, então chegou a hora de fazer um balanço. Uma queda precoce do Palmeiras, acho que quem acompanhou aqui no YouTube sabe que eu sempre falei o Palmeiras como um dos favoritos, um dos grandes favoritos ao título da Copinha, de fato era. Então essa queda do Palmeiras acaba sendo extremamente precoce contra um time tecnicamente inferior do que o Palmeiras, muito inferior. O Palmeiras chegou na terceira fase com a segunda melhor campanha da Copinha. Só tinha uma campanha inferior ao Grêmio, que também caiu, não demorou muito para cair. Caiu na fase seguinte, nas oitavas de final contra o Atlético Paranaense. Então derrubou os favoritos e o Verdão era um dos favoritos. É uma queda muito sentida e eu acho que tem muito campo para a gente analisar, a começar pela comissão técnica. Credencio parte dessa eliminação a escolhas do Lucas Andrade, né? O Lucas Andrade não fez um bom trabalho em 2023, depois que ele assume a vaga deixada pelo Paulo Vitor Gomes, ele que já era auxiliar do PV, consegue nos trancos e barrancos ser campeão paulista. Na Libertadores o Palmeiras chega a ser vexatório, eliminado na primeira fase do jeito que foi, ganhando jogos no sufoco, ou nem conseguindo ganhar partidas, né? Empatou duas, ganhou só uma e aqui ganhou foi no sufoco. No Brasileiro tem o mérito dele de arrumar a defesa, mas o Palmeiras não consegue o título, eliminado na final, né? É vice-campeão contra o Flamengo nos pênaltis, em um jogo, em uma paradinha do Ian, uma coisa esquisita, mas o Palmeiras jogou mal aquela final, já tinha jogado mal as quartas de final, foi jogar bem a semifinal contra o Corinthians, encaixou no Clássico. No Paulista, nos trancos e barrancos, foi passando e foi campeão contra o São Paulo, ali méritos do Lucas, mas ele não conseguiu sustentar essa evolução que ele teve. Na Copinha, o Palmeiras não repetiu a escalação, não tinha um time. Você não sabia qual era a escalação, você não sabia qual era o time do Palmeiras. E isso é muito ruim, isso é muito prejudicial. Torneio de tiro curto, precisa de entrosamento. A dupla de zaga ficava mudando todo o jogo, os volantes. E acho que aí chega no ponto central, a escalação do jogo contra o Astor. O Palmeiras entrou com um quarteto defensivo, mudou novamente a zaga, né? Vitor Reis e Gabriel Vareta foram os titulares ali, e ali sim era a zaga que eu defendia desde o começo. E na esquerda o Gilberto perde a vaga para o Ednei, que era atacante e virou lateral desde o ano passado, e isso vai ser importante em um outro detalhe. O Palmeiras entra com um volante, o Patrick, e 5 atacantes: Alan, Cauã Santos, Estevão, Thales e Luigi. Bem verdade que o Thales era meia, só que na Copinha ele não atuou como ele vinha atuando no ano passado. Um falso 9, um meia que se dispara como centroavante. Ele atuou de centroavante fixo, de tanto que o Luigi, que era centroavante, junto com o Thales contra o Astor, estava de ponta esquerda. E pelo fato do Ednei ser um antigo atacante na lateral, ele ataca muito. Então o Palmeiras tinha muito ataque e pouca defesa. O meio-campo do Palmeiras ficou com um rombo, um latifúndio no meio-campo do Palmeiras. O Astor aproveitou disso. Viu um Palmeiras nervoso, que errou mais gols do que costuma errar. Então, além da escalação, um tanto quanto controvérsia do Lucas Andrade, o Palmeiras errou muitos gols. O Palmeiras poderia ter feito 3, 4, 5 só no primeiro tempo. E aí a gente estaria elogiando o Lucas. Mas, enfim, o Lucas errou em colocar muito atacante porque até essas criações do Palmeiras não partiram do coletivo, partiram da individualidade. Com 5 atacantes, nenhum dos homens da frente entendiam muito bem qual era o seu papel dentro de campo. O Palmeiras ficou um amontoado de atletas no ataque que não sabiam taticamente onde ocupar, quem voltava a marcar, quem ocupava cada espaço. Então a jogada saiu no pé de individualidade. O Estevão fazia uma jogada e cruzava na área, o Cauã Santos errou 3 gols feitos no primeiro tempo. Mas não havia uma construção sólida como equipe, em nenhum momento. O Palmeiras contra o Sport já não teve isso, virou o jogo à base do chuveirinho, e contra o Astor menos ainda.
E aí calhou de perder essas chances, porque a bola pune. Um time que entra com um volante e 5 atacantes e ninguém marca, ninguém cria, só depende de individualidade. Quando pega um time organizado como o Aster, a bola pune. O Palmeiras teve várias chances, o Aster teve uma chance no contra-ataque e matou o jogo. Depois ainda começou a ter várias, porque o Palmeiras se lançou mais ainda ao ataque, e aí virou terra de ninguém, o Palmeiras desesperado no segundo tempo. O Aster podia ter ampliado se não fosse o Aranha, que fez 2 grandes defesas. Então acho que a eliminação passa muito por isso. O Palmeiras era favorito contra o Aster e contra qualquer equipe. Elenco, no nome, o Palmeiras era o grande favorito, era o que tinha melhor elenco. Tinha bons jogadores individuais, faltou o coletivo, e aí demérito total do Lucas Andrade. É impossível você ter uma equipe com essa qualidade em mãos e não conseguir fazer o coletivo jogar. O coletivo que era o forte do Paulo Vitor Gomes. Ele perdeu o grande alicerce do PV, que era unir a qualidade técnica individual de seus atletas com o coletivo. Você perde coletivo, não há equipe no Brasil e no mundo que sustente só com a individualidade, ainda mais um amontoado de atletas no ataque que não sabiam quem marcava quem voltava a marcar. A gente viu jogadas do Alan voltando correndo, depois o Thales, ficou uma bagunça. Então o Palmeiras acabou sendo punido por isso, contra uma equipe de um projeto muito bom que é o Aster. Acho que um outro panorama, um olhar que fica dessa copinha. Cada vez mais os bons projetos se sobressaem. O Ibrachina, o Aster, o Esfera, disputando pela primeira vez, todos os clubes paulistas, o Atlético Guaratinguetá, daquelas equipes mais tradicionais, que tem bons projetos de base. Ferroviária, Novo Horizontino, foram bem também, principalmente o Novo Horizontino. Então, é de se destacar isso. E aí queria, para fechar o nosso programa aqui, fazer um panorama individual. Eu acho que tem valores que saem fortalecidos dessa copinha e valores que saem um pouco, não enfraquecidos, porque ainda tem a temporada inteira, mas que deixaram a desejar nessa copinha. Acho que o Estevão sai muito engrandecido. Ele assumiu um protagonismo que até então ele não tinha no Sub-20, ele tinha no Sub-17. No Sub-20 ele assumiu esse protagonismo e foi muito bem. Ele carregou o Palmeiras, digamos, no jogo da eliminação, foi o melhor em campo. Um jogo antes contra o Sport também, contra o Oeste, enfim. Foi o artilheiro, foi o principal garçom, média de participação de gol, 1 a cada 50 minutos, ele foi muito bem. Acho que ele, o Aranha novamente sai bem, apesar da falha contra o Sport, assumiu bem a condição de titular no lugar do Kaique. Acho que o Alan sai fortalecido também. Reserva ou titular às vezes, né, nesse time que não tinha uma cara titular, ele entrou e saiu e assumiu, deu conta do recado, ele foi muito bem. Acho que individualmente são caras que se destacaram, e falar talvez do grande destaque que é o Patrick, né? O Patrick, quem acompanhou 2023 já sabia a curva de evolução que ele teve, e ele conseguiu manter isso na copinha, evoluiu muito na copinha, ainda mais sobrecarregado, jogando com 5 atacantes e ele tendo que marcar por 10. Acho que alguns nomes também a gente esperava um pouco a mais e acabou não rolando. Acho que é o caso do Thales. Entendo que jogou como centroavante e pela primeira vez fixamente como centroavante. Ele sempre jogou vindo de trás, como um meia que chega, um falso 9, deixou a desejar. Fez gols, é verdade, mas deixou a desejar. Muita escolha errada, com a bola no pé principalmente. E acho que o Luigi, pra mim, também jogou fora de posição, acabou como ponta esquerda, mas não empolgou. Esperava mais o Luigi, que ainda tem pouca bagagem do Sub-20, é verdade, vai ter mais ao longo desse ano, mas não empolgou. E o Palmeiras todos os jogadores do Palmeiras se manifestaram após a derrota, a grande maioria. O Luigi foi um dos poucos titulares no jogo da eliminação que não emitiu nenhuma nota oficial, pelo menos até a gravação desse vídeo, não se manifestou em nada. E acho que isso deixa um pouco a desejar também, né? O Palmeiras, acredito que foi um dos maiores vexames da história do Palmeiras na Copinha. Caiu por um time muito bom, a gente já viu o Palmeiras ser eliminado por times piores, mas a questão que fica pelo investimento que tem, pela qualidade que a gente sabe que tem nesse elenco, ser eliminado por um time estreante, o caçula da Copinha, que foi fundado em 2023, se filiou à federação em setembro de 23, era a primeira competição do Aster. Elimina o bicampeão Palmeiras com investimento, com qualidade, então por isso fico vexame. Quando o Palmeiras caía para time inferior tecnicamente, o Palmeiras também era inferior tecnicamente. O Palmeiras tinha times péssimos há 10, 15 anos na Copinha. E hoje tem o melhor time do Brasil, que ganhou tudo nas categorias de base nos últimos anos. Então, do jeito que foi, pela fase que foi, contra o time que foi,
é um vexame. E muitos jogadores se posicionaram, outros preferiram pelo silêncio, como foi o Luigi. Para mim, uma surpresa negativa nessa copinha, mas tem muita bola no pé, e tem como, durante a temporada inteira, se sobressair. A gente sabe, ele foi artilheiro do Sub-17, não é por acaso. Mas enfim, fechando por aqui, continue acompanhando no nosso palestra tudo sobre categorias de base. A base não é só copinha, agora o Sub-20 entra de férias, mas a gente tem em janeiro a EFIPAM Sub-14, a FAN Cup, Palmeiras com time Sub-16, Sub-17, Copa Votorantim Sub-15. Então equipes Sub-14, Sub-15, Sub-16 e Sub-17 vão estar atuando. Palmeiras também já ganhou 3 títulos na base esse ano, com a Laranjeira Cup, Sub-10, Sub-11 e Sub-13. O Palmeiras foi campeão nessas 3 categorias na Laranjeiras Cup, então o que fica é de um projeto que é bem feito. Uma eliminação precoce não acaba com um projeto bem feito na base. Foi algo pontual, um pouco da comissão técnica, um pouco de jogadores que não renderam aquilo que a gente esperava, outros renderam e saem engrandecidos dessa campanha. Então, por aqui encerramos a nossa cobertura de copinha, assim como o Sub-20, André Galassi também entra de férias no nosso palestra, retorna após o Carnaval, mas continue acompanhando o nosso YouTube, tem muita coisa de base pós-Carnaval também, voltando todo o calendário, a gente volta a trazer atualizações semanais do Boletim da Base. Então, eu sou o André Galassi, esse foi mais um Boletim da Base, essa foi toda a cobertura do nosso palestra sobre a Copinha. Agradecer ao Paulo, nosso diretor, o Léo Barbieri, o Infos Palestra, João Gabriel Falcade, Rafael Bulara, Juliano Formoso, Arthur Abramo, Júlia Mazarin, Matheus Botura, Thiago Rocha e tanta gente boa no nosso palestra que sustentou essa cobertura. Claro, eu apareci aqui, mas tem uma equipe de produção muito grande por trás aqui do nosso palestra. Agradecer a todo mundo, agradecer você também pela audiência. Então curta, se inscreva e continue acompanhando as categorias de base. Fui!